Mesmo com falta de doses, Brasil avança em campanha e mais de 61 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas contra o coronavírus. O governo de São Paulo anuncia que irá vacinar com Pfizer quem tem segunda dose da AstraZeneca atrasada. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo publica manifesto em que defende a harmonia entre os poderes. Vendas do comércio crescem em julho e setor recupera nível recorde. Petrobras anuncia mudanças nos modelos de contratos para a venda de gasolina e diesel. Edson Fachin do STF concede regime semiaberto ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Lionel Messi supera Pelé e se torna o maior artilheiro por seleções sul-americanas na história. Atentado de 11 de setembro, 20 anos depois. A dor e a cobrança de quem esteve envolvido nos resgates às vítimas no World Trade Center. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, divulgou hoje um manifesto pedindo harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro informou que não teve intenção de agredir nenhum dos poderes e o mercado reagiu bem, fazendo a Bolsa fechar em alta nesta quinta-feira. O manifesto divulgado pela Fiesp nesta sexta-feira foi assinado por 247 entidades e afirma que vê com grande preocupação a escalada de tensão entre as autoridades públicas. Diz ainda que a mensagem se destina aos três poderes, pois a responsabilidade é conjunta. Em entrevista à Jovem Pan nesta sexta-feira, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, disse que a federação não recuou da publicação, pois não havia data para que o manifesto fosse divulgado. O que nós fizemos foi elaborarmos um manifesto, como foi dito, um manifesto de união dos poderes, um manifesto de um equilíbrio, um manifesto que pregava a paz. Esse manifesto, em algum momento, por uma situação que surgiu na Febraban, que nada tinha a ver conosco, ou seja, a Febraban apenas foi convidada a participar, assim como as 247 entidades que assinaram o manifesto. A Febraban seria mais uma que estaria participando. E houve um desentendimento na Febraban e acabou politizando o tema do manifesto. Não era a nossa intenção. A nossa intenção era pacificar. Disse ainda que o momento deve ser de equilíbrio e união para a constante recuperação do país. A única coisa que nós não precisamos, no momento que nem bem saímos de uma pandemia, é desentendimento entre nós brasileiros. Nós precisamos estar unidos. A democracia é fundamental. Se alguém pode encontrar defeitos na democracia, outros já disseram ao longo da história, podem ter os defeitos da democracia, mas é o melhor regime que a gente conhece. E pressupõe numa democracia, no caso brasileiro, nós temos três poderes, os três poderes têm que atuar com respeito uns pelos outros e de forma equilibrada e sem interferência também um no outro. A publicação da nota da Fiesp foi feita um dia após o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestar em nota dizendo que nunca teve intenção de agredir quaisquer poderes, que a harmonia entre eles é determinação constitucional e que todos devem respeitar. Que na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda e prejudicar a vida dos brasileiros e a economia. Afirmou que as palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Disse ainda que a democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando junto em favor do povo e respeitando a Constituição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em uma rede social que a declaração do presidente vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera. O mercado financeiro reagiu bem à manifestação do presidente da República no sentido de pacificar os três poderes. Logo após a publicação da nota, a Bolsa disparou e abriu em alta nesta sexta-feira. O conselheiro Paulo Dantas, do Conselho Federal de Economia, explica que o mercado vive de expectativas
e que os investidores gostaram da nova posição do presidente. No primeiro momento, o chamado mercado reagiu muito negativamente no que diz respeito à primeira fala do presidente, que foi uma fala, digamos, desestabilizadora. O mercado a economia, de um modo geral, vive de expectativas. Se as expectativas são positivas, o mercado funciona com estabilidade, com regularidade. Mas, diante, especialmente, de incertezas, o mercado, especialmente a Bolsa de Valores, que é um local que expressa bem essa expectativa das pessoas, em especial dos investidores, a Bolsa de Valores reage na hora, automático. Então, foi isso que aconteceu. Então, essa primeira fala do presidente foi, convenhamos, foi uma fala desestabilizadora. A segunda fala, quando ele retificou suas impressões, em especial no que diz respeito ao convívio com os membros de outros poderes, o mesmo mercado que havia reagido negativamente se recompôs, pelo menos, se não no todo, mas pelo menos em boa parte. Pela manhã, nesta sexta-feira, em conversa com apoiadores, Bolsonaro falou sobre a alta da Bolsa, pediu que todos leiam a nota e que tenham entendimento. A bolsa foi lá para cima, o dólar. Graças a Deus. Sabedoria. Parabéns. Sabedoria de Deus. O que acontece? Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, 2, 3, bem curtinha, 2, 3 vezes, são 10 pequenos itens, entenda. A gente vai acertando, o acúmulo de lixo, né, de problema, tem 30, 40 anos. O retrato está no mundo todo e aqui também em Brasília. Todo mundo viu o que está acontecendo. Nós está com bolha no pé imediatismo. E lutando. Tá? Se você namorar e casar uma semana, vai dar errado o casamento. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira, de 0,82% ao final de uma semana de fortes turbulências no mercado, diante dos atos democráticos de 7 de setembro, das falas do presidente Bolsonaro e da carta de pacificação publicada por ele. Encerrando o dia cotado em R$ 5,266 na venda, com alta de 1,59% na semana e de 1,86% no mês. E a Organização Mundial da Saúde duvida que a vacinação sozinha seja capaz de conter a pandemia de Covid-19 por causa do surgimento de variantes do coronavírus. O diretor da OMS na Europa se mostrou mais pessimista nesta sexta-feira sobre a possibilidade de um alto índice de vacinação deter sozinho a pandemia de Covid-19. A desconfiança se deve às variantes que reduziram a perspectiva de uma imunidade coletiva. É verdade que há algum tempo o Grupo Consultivo Técnico Europeu recomendava cerca de 80% da população elegível, mas isso foi em um momento quando não havia surgimento de variantes mais transmissíveis e virulentas. A probabilidade de que a doença continue sendo endêmica é cada vez maior. Por isso, o diretor pediu em coletiva de imprensa para adaptar as estratégias de vacinação, especialmente no que diz respeito às doses de reforço. Segundo os epidemiologistas, parece pouco realista alcançar a imunidade coletiva só com as vacinas, mas elas são essenciais para frear a pandemia. Agora vamos conferir os dados atualizados da vacinação no Brasil contra a Covid. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, desde o início da campanha em janeiro, foram aplicadas 208.826.648 doses. E segundo o Ministério da Saúde, quase 61 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O governo de São Paulo anunciou hoje à noite que irá vacinar com o imunizante da Pfizer quem estiver com a 2ª dose da AstraZeneca atrasada. Só a cidade de São Paulo tem cerca de 200 mil pessoas com o ciclo atrasado pela falta de doses nos postos. Poderá se vacinar quem estiver com a aplicação de AstraZeneca vencida entre os dias 1º e 15 de setembro. A vacinação deve ocorrer a partir da próxima semana.
A BioNTech defende a aprovação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A farmacêutica disse que os estudos estão prontos para serem publicados e submetidos às agências reguladoras. A farmacêutica BioNTech afirmou que vai solicitar em órgãos reguladores de todo o mundo a autorização para usar sua vacina contra a Covid-19 em crianças de até 5 anos de idade. O laboratório já se prepara para divulgar os resultados de estudos com crianças nas próximas semanas. Também existem planos de buscar a aprovação na imunização em crianças de 6 meses a 2 anos. As etapas finais de produção estavam sendo ajustadas para envasar uma versão pediátrica em dose mais baixa da vacina. Atualmente, o imunizante da Pfizer é aprovado para adultos e jovens de pelo menos 12 anos. A China está na frente na redução do limite de idade em sua campanha de imunização. As autoridades sanitárias do país aprovaram em junho o uso emergencial da vacina Sinovac em crianças de até 3 anos. O Chile, que dependeu muito da vacina Sinovac, aprovou este mês o uso do imunizante em crianças acima de 6 anos de idade. Damos sequência com o ranking de imunização anti-Covid no mundo. Mais de 5 bilhões e 600 milhões de unidades de vacinas já foram aplicadas até o momento, de acordo com a Universidade de Oxford. A China segue à frente e registra 2 bilhões 130 milhões de doses. Em segundo lugar, a Índia quase alcança a marca de 711 milhões. Na sequência, os Estados Unidos acumulam mais de 377 milhões e meio de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que chega perto dos 209 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, ultrapassa a marca de 141 milhões de aplicações. A Pfizer anunciou hoje a chegada de 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid. O voo com os imunizantes pousou durante a madrugada no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior paulista. Mais 5 voos estão programados para chegar ao Brasil até domingo, transportando cerca de 5 milhões de doses de vacinas que irão reforçar o Programa Nacional de Imunização. E nos Estados Unidos, o governo do presidente Joe Biden vai exigir vacinação ou testes de Covid semanais a todas as empresas com mais de 100 funcionários. A medida é um novo esforço para derrotar a variante Delta do coronavírus, que gera uma onda de contágios no país. As empresas devem se assegurar de que sua força de trabalho esteja completamente vacinada ou exigir dos trabalhadores que não se vacinarem que obtenham um teste com resultado negativo pelo menos uma vez por semana. A medida vai afetar cerca de 80 milhões de pessoas e se soma à extensão da obrigatoriedade da vacinação para funcionários federais e todos os que trabalham em hospitais e recebem reembolsos federais de atenção médica. O presidente Biden afirmou que uma clara minoria de americanos impede os Estados Unidos de superarem a pandemia. E veja a seguir, o STF concede regime semiaberto ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. E ainda, a Petrobras anuncia mudanças nos modelos de contratos para a venda de combustíveis. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal concedeu progressão de pena para o regime semiaberto ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, que chefiou a Secretaria de Governo durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. Com a decisão, o ex-ministro Gedel Vieira Lima poderá deixar a prisão domiciliar para trabalhar ou fazer cursos. Em agosto passado, por 3 votos a 1, a segunda turma do STF derrubou a condenação do ex-ministro e do irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo crime de associação criminosa, no caso das malas com milhões de reais encontradas em um bunker em Salvador, na Bahia. A condenação por lavagem de dinheiro, no entanto, foi mantida. Com a decisão, a punição dos dois foi reduzida em 1 ano e meio. O ex-ministro passa a cumprir 13 anos e 4 meses de prisão. Já o ex-deputado terá a pena reduzida para 9 anos de prisão. Em outubro de 2019, os irmãos Vieira Lima também foram sentenciados ao pagamento da indenização por danos morais coletivos no valor de 52 milhões e impedidos de ocupar cargo ou função pública pelo dobro do prazo das penas privativas de liberdade. Foi decretada ainda a perda dos bens e valores acumulados
em razão das condutas criminosas em favor da União. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, os irmãos Vieira Lima e a mãe Marluce lavaram dinheiro entre 2010 e 2017 com a finalidade de ocultar valores provenientes de crimes anteriores por meio de empreendimentos imobiliários. A Petrobras anunciou mudanças nos modelos de contratos para a venda de combustíveis. Os novos modelos contratuais valem para a venda de gasolina sem etanol e óleo diesel rodoviário e marítimo. Segundo a Petrobras, o objetivo é simplificar processos, aumentar a competitividade e trazer flexibilidade para a empresa em novas estratégias comerciais. Os novos contratos serão submetidos à homologação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Segundo a Petrobras, a mudança nos contratos não altera a política ou a precificação dos combustíveis, que seguem alinhados com o mercado internacional. A nota divulgada nesta sexta-feira diz que no cenário atual, caracterizado pela entrada de produto importado e pelo processo de desinvestimento, torna-se necessário promover aperfeiçoamento comercial e operacional. Esses ajustes, definidos com base na experiência e obtido ao longo do período de vigência dos atuais contratos e em decorrência do feedback dos clientes, buscam fortalecer a relação comercial com os clientes e a competitividade da companhia. As vendas do comércio cresceram em julho para nível recorde. Segundo o IBGE, esse foi o quarto resultado positivo seguido. As vendas do comércio varejista cresceram 1,2% em julho, na comparação com o mês anterior. Foi o quarto resultado positivo seguido e colocou o setor no maior patamar da série histórica iniciada no ano 2000. De acordo com a pesquisa mensal do comércio, no acumulado do ano, o crescimento foi de 6,6% e nos últimos 12 meses a alta é de 5,9%. Com o desempenho de julho, o setor permanece acima do patamar de fevereiro de 2020, que foi o último mês sem o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia nacional. O comércio foi um dos segmentos mais afetados pelas medidas de restrição para conter o vírus. Em julho, 5 das 8 atividades pesquisadas apresentaram alta nas vendas, com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico. Tecidos, vestuário e calçados, equipamentos e material para escritório e informática também avançaram no período. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acontece até segunda-feira a Promo Grande, com descontos que chegam a 70% em mais de 300 lojas participantes. A expectativa dos comerciantes é negociar cerca de 100 milhões de reais. Há 3 anos, a CDL estimula os empresários da capital a participarem da campanha que oferece descontos atrativos, que podem chegar a 70%. Tudo para aquecer as vendas. Esse ano nós tivemos aí a grata satisfação de ter mais de 300 lojas de rua. E são lojas que estão na área central e também nos bairros de Campo Grande. Além disso, nós temos a participação de mais 3 shoppings que aderiram à Promo Grande. Este ano, até os bares e hotéis aderiram à promoção. Nosso grande objetivo é trazer o interior do estado para conhecer a capital. Nós vimos o consumidor campograndense, sul-mato-grossense indo em direção à fronteira, né? Hoje, com combustível no preço que está, o próprio dólar no preço que está, e ainda com as vantagens que nós estamos oferecendo na capital, eu penso que nós vamos conseguir sim resgatar esse consumidor, trazer para consumir no Brasil, né, e gerar empregos aqui na nossa cidade. E é um momento muito importante de geração de emprego. A promoção começou dia 1º e segue até 13 de setembro. Os empresários estão queimando os estoques e já se preparando para a próxima estação. De acordo com a empresária, a proposta já está surtindo efeito. Nós já iniciamos o mês de setembro, que é o mês de mudança de estação, né? Já com um movimento melhor. Onde tem muita formatura, casamento, onde os eventos religiosos voltaram a acontecer. Então, tudo está voltando de pouquinho, né? Os consumidores estão mais dispostos a gastar e a economizar também. Crislane está à procura do vestido perfeito para a festa daqui a 2 meses. Para a festividade dos jovens na igreja, que vai ser dia 13 de novembro. Já está se antecipando?
Porque a gente já tem, pra ver logo, porque se demorar muito vai acabar não achando o modelo que a gente quer. As expectativas para as vendas de fim de ano são as melhores. E eu percebo, de uma maneira geral, as pessoas mais otimistas, né? As pessoas mais sedentas por reuniões, por festas, né? Estão vindo comprar mais alegres, mais animadas, até mesmo pelas vacinas, né? Já concluído, várias pessoas já estão imunizadas, então eu acho que o cenário começa a mudar, né? A expectativa é que a gente consiga atingir pelo menos 100 milhões a mais, né, no bolso do varejo campograndense. Esse varejo que foi tão sacrificado durante todo o processo de pandemia, teve que fazer muitas demissões, ficou com o estoque parado. Agora é a hora de fazer esse estoque circular para que ele tenha gás, força e ânimo para estar em condição de atender no Natal. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 5ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de junho, que não fazem parte do programa Bolsa Família. O pagamento da próxima parcela do auxílio para esse grupo será depositado em conta no próximo dia 26 de setembro. E a seguir, atualizações da pandemia pelo mundo. E ainda, a agência britânica libera vacinas da Pfizer e AstraZeneca para a dose de reforço. No Brasil, foram registradas 672 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas e quase 16 mil novos diagnósticos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira os números dos países mais afetados por contaminação. O mundo ultrapassou os 223.626.000 casos e registra quase 4.613.000 mortes. Os Estados Unidos, país mais afetado pela doença, tem mais de 40.735.000 diagnósticos e um total de 656.309 óbitos. A Índia tem quase 33.175.000 casos. O Brasil se aproxima da marca dos 20.975.000 pessoas que foram infectadas e registra 585.846 mortes. O Reino Unido soma mais de 7.202.000 casos de Covid. E a Rússia chegou aos 7 milhões de contaminações. A agência reguladora britânica informou que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca podem ser usadas como reforço contra a Covid. No Brasil, essas doses são indicadas para idosos e pessoas imunossuprimidas. A agência que regula o uso de medicamentos no Reino Unido aprovou a inclusão das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca nos programas de doses de reforço contra a Covid-19. A mudança regulatória foi confirmada, mas sem especificar os grupos de pacientes que a aprovação envolve. Em agosto, o ministro britânico da Saúde informou que um esquema para reforçar a eficácia vacinal começaria em setembro, com os mais vulneráveis no começo da fila. No Brasil, alguns estados já começaram a administrar a terceira dose, mas o calendário do Ministério da Saúde prevê que essa nova etapa comece na próxima quarta-feira em todo o país. Os 2 primeiros grupos a receberem a dose extra serão os idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade, os imunossuprimidos. O Ministério informou que a imunização deve ser feita preferencialmente com uma dose da Pfizer ou, de maneira alternativa, com a vacina de vetor viral da AstraZeneca ou da Janssen. Todos os alunos de escolas públicas a partir de 12 anos de idade em Los Angeles, na Califórnia, devem ser vacinados contra a Covid-19 até o fim do ano. A decisão é do Distrito Escolar da cidade americana. Esta é a primeira medida do tipo imposta por um distrito escolar dos Estados Unidos, país que enfrenta um aumento no número de infecções, impulsionadas principalmente pela variante Delta do coronavírus. Os adolescentes do curso presencial terão até 21 de novembro para receber a primeira dose do imunizante e até 19 de dezembro para a segunda.
Já os alunos que completarem 12 anos no período terão um mês para iniciar a vacinação. Cerca de 600 mil alunos estão matriculados em escolas públicas no distrito de Los Angeles, uma cidade na costa oeste do país, com quase 4 milhões de habitantes. O distrito já havia exigido que as crianças fossem testadas regularmente, bem como o uso de máscaras em espaços abertos e fechados. Professores e outros funcionários devem ser vacinados. Cerca de 58% dos adolescentes entre 12 e 18 anos nos Estados Unidos estão imunizados com pelo menos uma dose. A União Internacional para a Conservação da Natureza aprovou em assembleia uma moção que pede a proteção de 80% da bacia amazônica até 2025. Mamadou Diallo, membro da presidência da Assembleia durante os debates, afirmou que a moção apresentada pelos grupos indígenas foi aprovada por 100%. A proposta pede aos Estados-membros da UICN que se comprometam a proteger, conservar e administrar de forma sustentável pelo menos 80% da Amazônia até 2025. Isso seria feito em colaboração e reconhecendo a liderança dos povos indígenas na Amazônia, garantindo seu consentimento livre, prévio e informado. As resoluções não são juridicamente vinculantes para os Estados-membros, mas servem em geral para orientar as políticas ambientais. 9 países e territórios compartilham a bacia amazônica, considerada uma das áreas do planeta com maior biodiversidade. Esta moção foi a primeira e grande entrada dos grupos indígenas nos debates da União. Na discussão final, seus votos são agrupados junto com os das ONGs e as moções aprovadas viram resoluções. Fundada em 1948, a UICN é uma organização pouco comum, com estados, ONGs e agora povos indígenas em pé de igualdade. Embaixadores da Europa, Ásia, América do Sul e África estiveram na Amazônia nesta sexta-feira, acompanhados pelos vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. Eles visitaram diversos pontos da região e conheceram as políticas ambientais aplicadas no Brasil. E você vai ver daqui a pouco o atentado de 11 de setembro, 20 anos depois. E ainda, Messi supera Pelé e se torna o maior artilheiro por seleções sul-americanas na história. Amanhã, os atentados contra as Torres Gêmeas e o Pentágono nos Estados Unidos completam 20 anos. Um bombeiro que atuou nos resgates em 2001 se pergunta até hoje se poderia ter feito mais para ajudar as vítimas nas ruínas do World Trade Center em Nova York. Passaram-se 20 anos, mas o especialista em resgates Luiz Eduardo Marulanda ainda fica com a voz embargada ao lembrar dos seus dias nas ruínas do World Trade Center após os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York. E ela pergunta, por exemplo, que me fazem meus filhos, que me fazem minha esposa, é isso? É a pergunta que meus filhos e minha esposa fazem, o que você sentiu, o que sente agora. Mas a dúvida é saber se poderíamos ter resgatado muitas pessoas, mas não pudemos. De saber que pudimos haber rescatado muita gente, pero que não pudimos. A dor ainda está viva para este colombiano entrevistado pela AFP em 14 de setembro, quando emergiu do Marco Zero às 2 da manhã sob uma salva de palmas, após passar mais de 40 horas procurando sobreviventes. E depois, por videoconferência, quase 20 anos depois, em sua casa em Bogotá, onde ainda se questiona se poderia ter feito mais para ajudar. Quando os extremistas islâmicos sequestraram e jogaram 2 aviões comerciais contra as Torres Gêmeas, Marulanda estava em Nova York, por acaso, para fazer um curso de instrutor de bombeiro e comprar ambulâncias para a Cruz Vermelha colombiana. Ele chegou ao sul de Manhattan para se oferecer como bombeiro voluntário pouco após as 9 da manhã de 11 de setembro, antes do colapso brutal das torres, e só sairia dali 90 dias depois.
carregando 45 quilos de equipamentos, incluindo cilindro de ar comprimido, facão, pedaços de mangueira, bocais. Luiz foi um dos primeiros que tentou entrar na Torre Norte para evacuar pessoas enquanto as primeiras unidades dos bombeiros chegavam. Mas a confusão de pessoas desesperadas não permitiu. Se tivesse entrado, seria mais uma das vítimas do desabamento do prédio. O bombeiro, hoje com 57 anos, precisou buscar ajuda psicológica porque tinha pesadelos com a tragédia. Pero isso me dolió muito. Aquilo me machucou muito, não pelas coisas materiais, não pelo monumento que eram as Torres Gêmeas, mas por causa das pessoas e das histórias delas. E as histórias das pessoas. Agora o assunto é futebol. Daniel Alves não jogará mais pelo São Paulo. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira em coletiva convocada pelo diretor de futebol do clube. Os representantes do jogador, que estava a serviço da seleção brasileira, informaram que o atleta não iria se reapresentar para os treinos e jogos no clube até que a dívida fosse paga. A bolada é de cerca de 11 milhões de reais. Por conta do posicionamento do lateral direito, a direção são paulina decidiu que ele não faz mais parte do grupo. Segundo o diretor de futebol, Carlos Belmonte, a negociação seguirá agora com o departamento jurídico e financeiro. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta buscando justamente o entendimento e o acerto dessa dívida, proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum, e a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Contratado em 2019, Daniel Alves, de 38 anos, tinha um salário previsto de R$1,5 milhão por mês. A expectativa da gestão passada era ter parceiros para ajudar a bancar os vencimentos, mas isso nunca aconteceu. Após os Jogos Olímpicos de Tóquio, Daniel Alves expôs publicamente a insatisfação com os atrasos e afirmou que o São Paulo já havia falhado muito com ele. Desde então, a relação entre clube e jogador ficou insustentável. Com a janela de transferências internacionais fechada, não se sabe ainda o futuro do jogador com o maior número de títulos na história do futebol. Daniel Alves tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2022. O craque Neymar afirmou que não é respeitado. Ele fez o desabafo após se tornar o artilheiro em eliminatórias sul-americanas na quinta-feira ao marcar um gol na vitória por 2-0 sobre o Peru. Não sei mais o que tenho que fazer para que comecem a me respeitar. Visivelmente incomodado após o jogo disputado em Recife, o jogador falou: "Estou muito contente, muito feliz com a ajuda de meus companheiros, mas não sei mais o que eu tenho que fazer com essa camisa para a galera começar a respeitar o Neymar." Ao ser perguntado sobre esse incômodo, o astro do PSG garantiu que as críticas são de todo tipo e vêm há muito tempo. Antes do Superclássico com a Argentina no domingo em São Paulo, suspenso por uma suposta violação de protocolos anti-Covid por parte de jogadores argentinos, Neymar foi criticado na imprensa e nas redes sociais por supostamente estar acima do peso. O jogador e a comissão técnica negaram essa informação. Cristiano Ronaldo reestreia amanhã no Manchester United. O valor do ingresso para assistir o astro português pode chegar a R$7 mil. O tão esperado retorno de CR7 ao United finalmente chegou. O craque português volta ao gramado do Old Trafford a partir das 11 da manhã, horário de Brasília, contra o Newcastle. Ronaldo demonstrou empolgação com esta nova fase da carreira em entrevista concedida ao canal oficial do clube no YouTube. "É por isso que estou aqui, não estou aqui para férias. Antes foi bom ganhar coisas importantes com essa camisa há muitos anos.
mas estou aqui para vencer de novo. Sou capaz, eu e meus companheiros. Estou pronto. Estou pronto para jogar. É uma boa chance para mim, para os torcedores, o clube, de dar um passo adiante. Estou pronto e acredito que serei um sucesso nos próximos 3, 4 anos, afirmou Cristiano. Hoje, com 36 anos, o português defendeu o Manchester United entre 2003 e 2009. Na primeira passagem, foi fundamental para o time vencer uma Liga dos Campeões, 3 edições do Campeonato Inglês e um Mundial de Clubes, entre outros títulos. Depois de ser liberado dos compromissos com a seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo começou a treinar com o elenco na terça-feira, visando a preparação para o reencontro com a torcida do United. Ontem, Lionel Messi fez os 3 gols da vitória da Argentina sobre a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo e superou o recorde de Pelé como artilheiro de uma seleção sul-americana. O ídolo de 34 anos chegou a 79 gols pela Argentina e ultrapassou o brasileiro com 77 pela seleção brasileira em jogos oficiais do torneio continental. Com lágrimas, o agora atacante do PSG disse que esperou muito por isso ao falar com jornalistas no final da partida. O jogo de quinta-feira também marcou o reencontro do argentino com a torcida depois de ter conquistado a Copa América sobre o Brasil em julho, no Maracanã. O astro igualou o recorde de Pelé aos 14 minutos da partida contra os bolivianos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será comentarista de boxe. A luta entre o ex-campeão mundial Evander Holyfield e o brasileiro Vitor Belfort está marcada para amanhã. Nesta sexta, os atletas promoveram o evento durante a cerimônia de pesagem. Boxe é uma paixão há muito tempo. Tenho aplicado boxe em diferentes campos e vou ser capaz de desfrutar a luta. Vou enfrentar um dos maiores do mundo, então não poderia pedir um oponente melhor. Me sinto bem, eu me sinto excelente. E como vai acontecer amanhã à noite? Você sabe, tudo depende do quanto ele pode aguentar. Outra atração vai estar na transmissão do evento. O ex-presidente americano Donald Trump vai comentar a luta. O mundo do boxe não é novidade para o republicano, que já recebeu diversos eventos do esporte em seus antigos cassinos de Atlantic City. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que devemos saber que realmente precisamos de uma casa ou um carro, mas Deus é suficiente para tudo em nossa vida. Uma pessoa veio falar comigo e eu fui atender essa pessoa e ela falou para mim, dizendo que estava saindo da igreja. Vou dar um tempo, essa foi a palavra, vou dar um tempo, pastor. Eu falei, mas por que você vai dar um tempo? Ah, é porque eu estou há 10 anos com Jesus e não aconteceu nada. Eu vou dizer para você, meu sangue ferveu na hora. Eu falei, não aconteceu nada. Eu fui duro nas palavras. Eu falei para a pessoa, nem a sua salvação presta para a senhora. Porque se a gente considera acontecer algo, ou um milagre como algo principal na minha vida, uma cura, uma dívida paga, ou qualquer outra coisa, e desconsiderar a obra que Deus fez na nossa vida, que é a salvação, então, meu irmão, está tudo errado. O Abraão recebeu a promessa, você vai ser pai. Quantas estrelas do céu? Não dá, Senhor, assim vai ser a sua descendência. Só que o tempo passou. E passou muito. E Deus olha e fala assim, Abraão, o que é isso? Eu sou tudo que você precisa, rapaz. Tudo que você precisa não é de um carro, de uma casa. Eu costumo dizer que bênçãos, atenção aí, bênçãos são necessárias, mas só Deus é suficiente. Ter carro é necessário, mas só Deus é suficiente. Ter bens, ter coisas
são coisas necessárias, mas Deus é tudo o que nós precisamos. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Para de bobeira. Porque eu não fui. Eu sou tudo que você precisa, rapaz. Você pode não ter ainda isso aí que você está querendo. Mas eu já estou contigo, eu sou tudo que você precisa. Aquilo ali foi uma sacudida. Depois ele se tornou o Pai de todos nós. Quando você colocar Deus como suficiente, não como necessário, suficiente na sua vida, você vai ter tudo que você precisar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.